O cristianismo é absolutamente uma criação humana. Até o ano 313 não existia cristianismo. Jesus nunca fundou uma religião em seu nome. Os cristãos, como eram de forma pejorativa chamados os discípulos de Cristo, eram... Opa, peraí. De fato, Jesus ele não fundou nenhuma religião, mas já tinha sim uma organização que ele deixou. Mas cristãos é um nome apenas pejorativo que foi dado por pessoas das nações aos praticantes do cristianismo? No livro de Atos 11:26 diz assim: Depois de achá-lo, levou a Antioquia. Assim, por um ano inteiro, reuniram-se com a congregação e ensinaram uma numerosa multidão. E foi primeiro em Antioquia que os discípulos, por direção divina, foram chamados de cristãos. Atos dos Apóstolos foi escrito por volta do ano 61, muito provavelmente pelo escritor Lucas em Roma. A palavra que aparece ali no texto de Atos 11:26, por direção divina ou inspiração divina, é a palavra krematizo, que significa direção divina, por ser chamado publicamente. É a mesma palavra que aparece quando José, por direção divina, recebe o aviso de fugir para o Egito com o seu filhinho Jesus, para não ser por Herodes. Os discípulos de Cristo eram pessoas que, ao entenderem a mensagem de Jesus, assumiam o evangelho como um estilo de vida, vivendo em amor e comunhão uns para com os outros. Até 313, esses cristãos eram perseguidos, principalmente por Roma. Isso porque eles se recusavam a prestar culto ao imperador e também se recusavam a participar dos rituais religiosos obrigatórios a todo cidadão romano. Dessa forma, esse pequeno grupo de pessoas que cresciam diariamente estava se tornando uma ameaça para o império. Suas reuniões aconteciam nas casas uns dos outros e até mesmo nas catatumbas, de forma secreta. Mas no ano 313, um grande líder político chamado Constantino realizou uma das maiores jogadas estratégicas. Essa parte aí tem algumas discrepâncias, mas até aí eu concordo. Vamos ver a próxima parte. Líder político chamado Constantino realizou uma das maiores jogadas estratégicas política da história. Constantino decidiu descriminalizar o culto dos cristãos. Estava se iniciando aí o que hoje nós conhecemos por cristianismo. E o que Constantino visava com isso? Controlar os cristãos, obter o apoio deles, unir religião e política, poder e mais poder. Vale lembrar que, então, muitas práticas consideradas pelos próprios cristãos, práticas pagãs, foram introduzidas nessa nova religião de forma secreta. E em 380, o então imperador chamado Teodósio decide... Até certo ponto eu concordo com você. É fato que Constantino ele interferiu no cristianismo. Isso originou uma forma de sincretismo religioso muito grande. Segundo o livro História do Cristianismo de Paul Johnson, Enciclopédia Britânica, que eu vou deixar a fonte aqui para vocês, Constantino presidiu, interferiu e contribuiu para a formulação de vários dogmas que hoje existem dentro da igreja. Um deles é a doutrina da Trindade, que você, por exemplo, ensina no seu canal. Então eu fico pensando assim, qual que é o sentido de criticar um sistema, um corpo de dogmas, sendo que você ensina eles? O que dá a impressão é que vocês têm um senso de protagonismo muito grande, não conseguem ficar ali dentro do sistema religioso, seguindo uma liderança, e monta para vocês um próprio sistema. Porque vocês não saíram de lá simplesmente, o que dá impressão, porque vocês viram um corpo de doutrinas pagãs ali. Não, porque a maioria do que vocês ensinam é o que está ali dentro do sistema que vocês tanto criticam. Entendeu? Então eles passam a abandonar, passam a criticar demasiadamente as pessoas que se reúnem, se organizam e sentam atrás de uma cadeira, por exemplo, no TikTok, no Instagram, e formam uma espécie de organização, que é a mesma coisa. As pessoas que forem dar atenção ao que você está falando, você está montando ali uma espécie de organização.
Essa organização, às vezes, no futuro vai ter que ser mantida por donativos ou por você mesmo, mas é uma espécie de organização em que você originou uma sistemática de interpretações ali que pessoas vão seguir. Então, para mim, eu acho incoerente o fato de vocês criticarem tanto o sistema, o ensino deles, e levar isso, né, que agora com uma nova ponta de lança, tendo vocês como ponta de lança. Eu acho isso bem incoerente.